Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Estamos indo agora lá pra casa onde eu nasci, cresci e casei. Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho de onde eu vim, como que era o lugar onde eu morava, mostrar os cômodos e contar um pouquinho do comecinho da minha história também. Então estou muito empolgado para voltar lá. Vai ser bastante divertido, espero que vocês gostem. Antes de contar, né, toda a minha história, deixa eu mostrar pra vocês onde eu morava antes. Chega aqui. Ó. Que eu tava até esquecendo. A minha mãe teve uma escola de educação infantil, ela é pedagoga e tudo mais. E aqui, ó, quer ver? Chega aqui. Aqui tem um balanço até hoje. O que aconteceu? A escola faliu, infelizmente, e não tinha lugar pra poder botar as coisas. E aí esse balanço aqui, muitas das coisas que tinha na escola teve que vir pra cá, e o balanço é uma delas e tá aqui até hoje. Deve ter, sei lá, uns 15 anos, sei lá. Mas não, 15 anos é muita coisa, mais de 10 anos, com certeza. Não, muito mais. Deve dar uns 15 anos. É que eu esqueço que eu tô ficando velho também. Então tá aqui até hoje. Minha mãe é aquelas acumuladoras que não desfaz de nada. Pode entrar, pessoal. Ó, aqui a casa já tá um pouquinho mais arrumadinha, porque antes da gente sair daqui a gente já tinha uma graninha toda pra botar porcelanato, reformar o banheiro e tudo. Então o sofá azul ficava aqui. A maioria dos vídeos que eu gravava, quem me acompanha das antigas, né, vai ver que era muito dessa posição, exatamente esse enquadramento que tava aqui, que pegava a parede preta no fundo. Isso aqui que o mozão fez um por um, isso é a terapia praticamente, ó, que ela viu nessas blogueiras de casa, né? Aí fez um por um aqui, isso aqui é de gesso e foi colando um por um. Aqui era onde eu gravava meus vídeos, aqui ó, que tá com nossos equipamentos aqui. Então a mentoria, a gravação dos treinamentos, tudo era aqui. Eu ficava aqui pra trás com a parede no fundo. Tem o banheiro, ó. Na verdade a luz já tá queimada, né? Só essa aqui. Tem um banheiro ali, banheiro é igual, é banheiro, né? Todo mundo sabe. Mentira, mas deixa eu mostrar a cuba. Porque a cuba do banheiro foi cara antes da gente sair, a gente pagou de 300 vezes. Olha, mostra a cuba do banheiro, olha só que coisa linda, que orgulho, ó. Isso é coisa de gente rica, minha filha. Bora lá. Aí aqui era uma sala de circulaçãozinha, tinha uma mesa aqui que a gente praticamente não usava pra nada, só pra encher o ambiente. Aqui ficava o nosso ninho do amor, ó. Aqui. Cuidado, calma, cameraman. Aqui, ó, a nossa cama ficava ali no fundo, ali, ó. Tem coisa pra caramba aqui ainda que a gente não levou, de roupa. Ainda, o guarda-roupão aqui. Tá aqui, mostra o tamanho do guarda-roupa. Pra galera entender por que a gente não levou pra casa nova. Olha aqui o tamanho do trambolho. E eu como uma... Quem é casado vai entender. A minha parte do guarda-roupa era só essa aqui, ó. Ainda tem umas roupas velhas aqui ainda, olha lá. E a parte do guarda-roupa era só essa. O resto aqui era tudo da mulher. Oh, Jesus Cristo. Vou mostrar o escritório do mozão aqui agora. Aqui que era o escritório dela. Tá bem arrumadinho, a mesa dela ficava aqui. Tem até aqui os coisinhos dela ainda, ó, das metas, ó, de que fazer em setembro, outubro. Que ela botava bonitinho aqui. E tem uma frase aqui, ó. Ficou uma frase pra trás, olha só que loucura, ó. Você é capaz de tudo aquilo que se propôs a fazer. Que isso. É tipo, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. É que a cozinha, né? Tudo isso aqui da cozinha a gente ganhou da nossa tia, né? Que é a tia da Lud. A gente não tinha cartão de crédito para poder passar um azulejo, né? Logo quando a gente foi para casar. E ela emprestou o cartão para poder passar o piso, coisa toda da cozinha. Chega aí pra vocês verem. Aí deu pra gente colocar aqui o cooktopzinho. E aqui, ó, essa torneira tem história.
Por quê? Ela é aquelas de plástico, tá vendo? Tem, ó, até sai o coisinho. Por quê? As torneiras que tinha, aquelas de inox que tem filtro e a torneira ao mesmo tempo, era muito cara, então a gente nunca colocou como prioridade para poder comprar. E ela foi se desfazendo, então o mozão ficava bolada. Quando ela ia lavar a vasilha, a gente ia beber água e aí o trem soltava. Como ela me xingou por causa disso aqui, mas tá aqui até hoje fazendo história. E aqui a área de... como é que chama isso aqui? A área de coisa, de lavar negócio. Lavanderia. Olha que bagunça maravilhosa, olha. Aqui ainda tem um troféu meu aqui perdido aqui pra trás, ó. Olha, mostra ali no cantinho, ó. Olha lá. Um troféu perdido no cantinho. Agora que eu mostrei um pouquinho, depois eu mostro mais lá embaixo tudo, mas bora sentar ali no meu lugarzinho de gravar os vídeos pra poder contar a história dessa casa pra vocês. Bora lá. Contar a história de como que a gente veio parar aqui. Essa casa eu morei a vida toda nela. Por quê? Quando os meus pais foram casar, eles também não tinham condições de comprar uma casa. E aí a nossa tia-avó, que inclusive faleceu recentemente, ela, junto com meu tio, resolveu presentear os meus pais para poder morar aqui nessa casa. Então, o lote aqui é muito grande, né? Meus tios moravam, né, logo ali em cima. E com isso, a gente teve lugar para poder morar, né? Meus pais, recém-casados e tudo, um ano e pouquinho depois, eu nasci, sou de 1992, e eu cresci a minha vida toda aqui junto com os meus tios, né? Então meus pais sempre trabalharam e a gente vivia entre aqui e a casa dos meus tios, que é logo aqui em cima no mesmo lote. E a gente cresceu, viveu a vida toda aqui, devo muita coisa aos meus tios, aos meus avós, porque a gente nunca foi pobre de passar fome, mas nunca a gente teve as coisas com facilidade. Mas por a gente ter uma família que sempre cuidou bastante da gente, uma família que sempre prezou pela nossa educação, pelo nosso desenvolvimento, para a gente poder estudar bastante, a gente conseguiu ter um bom estudo, para a gente poder formar e ser alguém na vida, que era uma coisa que eles não abriam mão. E aí, quando a gente foi casar, meus pais mudaram, né, de casa e tudo, e a gente veio para poder morar aqui. Então essa casa foi meio que passando de geração em geração, só que ela estava do mesmo modelo como eu cresci minha vida toda. E na época, sem grana, ferrado, nome sujo, busca e apreensão no carro, essa loucura toda, a gente não tinha condições para poder fazer uma reforma. E aí eu lembro muito bem, como eu estava com o nome sujo, eu fui contar para minha esposa que eu estava com o nome sujo e não dava para a gente poder comprar os móveis, nem nada e tudo. Então foi um momento de muito dilema interno, porque imagina eu tendo que contar para ela que eu estava com o nome sujo, que não dava para a gente poder comprar as coisas que a gente gostaria, justamente porque eu fui descontrolado financeiramente. E aí eu pedi a Deus muita sabedoria, contei para ela e ela levou na boa, falou, não, a gente comprou as coisas no meu nome e tudo mais, e acreditou que eu conseguiria limpar meu nome. Só que mal sabia ela que eu já estava com, sei lá, quase 100 mil reais em dívidas já, juntando tudo, carro, cartão, protesto em cartório, aquelas loucuras todas. E aí quando a gente veio morar aqui, a gente contou muito com a ajuda também de todos os nossos familiares, tanto para a gente poder fazer uma reforma, né? A casa não estava desse jeito que vocês estão vendo aqui ainda, mas a gente deu uma melhoradinha nela, né? Colocou um piso no quarto, aumentou alguns cômodos, já que a gente não tinha filhos. E foi aqui que a gente viveu 4 anos de casado. A gente foi muito feliz aqui, eu sou muito grato aos meus tios, aos meus pais por terem deixado a casa aqui pra gente. Só que como todo começo de casamento, a gente sabe que não é fácil, né? Eu com uma cultura, ela com outra cultura. Por exemplo, dentro dos meus pais, da família, né? Os meus pais têm um posicionamento bem dividido sobre esse mundo dos negócios, né? Meu pai sempre empreendedor, minha mãe concursada, né? Toda a família da minha mãe, todo mundo concursado. Então eu tinha muito essa dualidade na minha cabeça, tipo, o que vai ser bom? Vai ser bom eu empreender ou vai ser bom eu ser concursado? Da mesma forma do lado dela também, o pai dela com 300 anos, acho que ele tá
30 anos na mesma empresa e a mãe dela também trabalhando muito tempo na mesma empresa. Então, tipo, como que eu ia ter essa cabeça para poder sair como empreendedor? Então foi um dilema muito grande para mim, até porque os primeiros anos foram muito difíceis, porque eu era fotógrafo de casamento. E, inclusive, tem um álbum aqui ainda, eu vou mostrar para vocês que tem um álbum aqui de casamento ainda, que era o que a gente fazia, a gente sobrevivia de fotografia de casamento. E quando a gente estava ali perto de casar, eu tinha R$300 no banco só, quando eu fui pedir ela em casamento e tudo, e eu ficava sempre pensando, minha cabeça sempre foi muito acelerada, pensando o que eu posso fazer para levantar mais dinheiro, o que eu posso fazer para levantar mais dinheiro, porque eu queria dar para ela uma vida de conforto, eu queria realmente que a nossa história fosse completamente diferente da forma como foram os nossos pais, como foram os nossos avós e tudo mais. Eu queria dar uma realidade diferente para ela, só que eu não via muito saída. Então, se a gente for contar de tudo que eu fiz na vida, entre querer ser jogador de futebol e todos os outros empreendimentos que eu tentei inventar, foram 10 coisas diferentes que eu fiz na vida, contando portal, tentei ter um portal de futebol, tentei, fiz curso de mecânica no Senai, tentei vender bijuteria pela internet, fiz fotografia, que mais? Nossa, eu trabalhei como instrutor de AutoCAD, que não faz sentido nenhum. Trabalhei em agência de publicidade, ou seja, eu trabalhei em tanto de coisa entre empreendimentos, tentei criar uma escolinha de futebol e tudo, então, ou seja, tudo que eu fazia nunca dava certo. E eu tinha um grande problema que se aquilo não me desse um resultado rápido, eu já mudava de ideia muito rápido. Justamente por eu pensar, tipo, eu quero uma coisa que vai me dar um dinheiro rápido, que eu vou conseguir pagar as dívidas, que eu vou conseguir dar um conforto maior. Só que nesse paralelo entre ter uma coisa que ia resolver as nossas dívidas e conseguir realmente estar estabilizado em alguma coisa, eu tinha um problema muito grande com o dinheiro. Por quê? Eu preferia muito mais gastar e mostrar uma vida que eu não tinha do que realmente pagar as contas. E eu lembro que eu sabia exatamente quando que a conta de internet cortava, não que vencia, mas quando cortava. Eu sabia exatamente quando que cortava, então mesmo com dinheiro na mão, eu esperava passar a data do vencimento, diminuir a velocidade da internet. Quando eu sabia que faltava um dia para poder cortar o sinal da internet, eu ia lá e pagava. Então eu tinha muito essa dificuldade com dinheiro. Eu preferia segurar o dinheiro e gastar com coisa toda do que pagar o que realmente precisava pagar. Então eu sofri muito com isso no começo do casamento. Só que agora eu virei chefe de família, eu precisava, sei lá, ter um emprego fixo, ter uma previsibilidade, queria uma coisa que tudo aquilo que eu inventava moda não deixava. E minha esposa, faculdade, tudo certinho, começando a carreira dela, e chegou um momento que eu comecei a ficar com vergonha de contar para ela as ideias que eu tinha. E nessa vergonha de contar as ideias que eu tinha, muitas ideias morreram justamente por essa timidez ou essa frustração que eu não queria dividir com ela. Então, até eu conseguir ter a convicção e essa consciência de vou ter mais uma ideia, vou contar para ela e eu sei que essa ideia vai dar certo, demorou muito tempo. Então foi aí onde eu resolvi realmente voltar para o mercado de trabalho, pensar em arrumar um emprego fixo, porque eu precisava pagar as contas e eu não queria dar uma vida embolada para ela. Ela estava lá na casa dela, né, tranquila, com o pai fazendo churrasco todo final de semana, por mais que às vezes umas carninhas de gato e tudo mais, eu já tô melhorzinho, umas carninhas de gato, mas ele estava lá feliz, fazendo churrasquinho todo final de semana, tomando a brejinha dele. Eu falei, caramba, como que eu tiro ela de lá pra gente ficar comendo pão com ovo aqui? Não faz sentido. E eu sei que nem todo amor resiste a esses perrengues, né? Então eu, como homem, eu via que, tipo, cara, eu preciso fazer minha parte. E foi onde eu tomei essa decisão realmente de começar a pensar em usar o conhecimento que eu tinha para voltar para o mercado de trabalho e, consequentemente, arrumar um emprego fixo para aí sim poder dar uma vida melhor para ela. Tô aqui em frente à minha faculdade. Por quê? Eu tinha que ser alguém na vida, eu tinha que decidir ser alguma coisa na vida. E como eu sempre fui uma pessoa muito criativa, eu precisava tomar a decisão de canalizar minha criatividade para alguma coisa. Sempre gostei de
fazer as coisas no computador, de fazer arte, né, fazer design, essas coisas todas, só que eu não sabia qual tipo de faculdade que eu ia conseguir canalizar toda essa energia. E foi aí que eu e um grande amigo meu, Felipe, a gente tomou a decisão de fazer publicidade e propaganda. E a gente vem estudando junto desde o ensino médio. A gente fez curso de ensino médio junto, fizemos a faculdade junto, fizemos outros cursos juntos, tudo a gente sempre fazia junto. E a gente tomou a decisão, só que a gente não tinha grana na época. E aí a gente fez a partir do FIES, falou, cara, vamos entrar, vamos fazer a prova na faculdade, é uma das faculdades referências em publicidade e propaganda na época, e a gente vai fazer essa faculdade, a gente divide em 30 anos para poder pagar a faculdade, mas a gente vai se formar. E a gente entrou nesse programa, fizemos o FIES, e eu não lembro se foi eu que passei em primeiro lugar, ou ele que passou em primeiro, ou eu segundo, ele segundo, não sei. Sei que a gente passou nos primeiros lugares do vestibular, entramos para a faculdade e o nosso grande sonho era trabalhar numa agência, abrir alguma agência, e foi aqui que eu vivi, né, os grandes anos da nossa vida como publicitários. Fiquei 4 anos na faculdade e eu tive a sorte de fazer grandes amigos e da gente construir um grupo muito forte. Por quê? Como a gente era muito criativo, tinha pessoas, todas as pessoas do meu grupo eram pessoas que sempre viam as coisas fora da curva, sempre tinha aquela questão de pensar, tipo, como que eu posso fazer o melhor trabalho possível? Então a gente fez trabalho durante todos esses 4 anos juntos, inclusive a gente tem contato até hoje, eu fico muito feliz de ter feito essa amizade dentro da faculdade. Fizemos amizade com os professores, recebemos ofertas de estágio e os nossos trabalhos sempre eram os trabalhos mais premiados e bem-sucedidos, né, da nossa faculdade. Foi aqui onde eu também despertei ainda mais um pouquinho do meu cacuete pro teatro, né? Tinha o sarau da publicidade onde a gente apresentava peças de teatro e tudo, e então eu fui muito feliz na faculdade. E o meu grande objetivo era o quê? Cara, o meu objetivo era trabalhar numa agência, seguir carreira. Meu objetivo era ter uma carreira estável. E eu lembro também que a gente, no nosso TCC, né, a gente fez um TCC falando sobre marketing sensorial, e nessa época eu já estava meio começando ali a entender muito sobre marketing digital, e eu lembro que o nosso trabalho foi um dos trabalhos meio que revolucionários sobre estratégia de marketing digital, porque até então todo mundo falava só de postagem na rede social, falava vou gravar tantos vídeos, calendário editorial, ninguém entendia do marketing, né, americano, como eu já sabia fazer por causa da empresa onde eu trabalhava. E aí eu coloquei essas coisas dentro do trabalho, né, de funil, anúncio, e o nosso trabalho até hoje é o trabalho com o maior número de pontos da história da faculdade, da história do curso de Publicidade e Propaganda. Nós tiramos 99, né? O TCC valia 100, nós tiramos 99 e não teve nenhum grupo até hoje que conseguiu bater a nossa nota. E por causa disso, e por a gente ter tanto êxito no nosso trabalho, que a gente pensou, cara, vamos entrar em agências e tudo mais. E eu tava ali prestes a casar, na verdade eu estava casado, né? Tava casado ali bem no comecinho do casamento e eu precisava arrumar um emprego, porque eu estava chegando ali nos finalmente da faculdade, e foi aí que dentro desses portais, né, da faculdade tinha uma vaga de emprego para um estágio para trabalhar como social media. E eu falei, cara, interessante, porque nessa época eu tinha um canal que falava de relacionamento cristão, então eu estava acostumado a trabalhar com YouTube, gravar vídeo, cuidar de rede social. Eu estava meio acostumado, eu vi, caramba, salário de R$1.000 para poder ser social media, uma coisa que eu já faço já por amor aqui com o canal que eu tenho que eu tinha, né, de relacionamento cristão. Eu falei, vou me candidatar a essa vaga. E foi aí que eu me candidatei nessa vaga, e foi aí que começou o grande ponto de virada da minha vida. Fui com muita esperança porque, cara, era o que eu tinha para poder fazer naquela época. E eu lembro que com esse conhecimento que eu tinha de redes sociais e por eu ser muito cara de pau, eu falei, mano, essa vaga vai ser minha. E aí eu vim para a vaga de emprego, a gente está exatamente no lugar onde a empresa é. E eu vim para essa vaga de emprego, para fazer essa entrevista, e aí eu fiz a primeira entrevista por telefone, depois eu vim para cá, e eu lembro que eu passei na primeira fase, na terceira fase era com o chefe, né, da empresa, o dono da empresa. E aí, com esse dono da empresa, eu virei para ele, né, ele fez aquela pergunta clichê, né, que como você se vê daqui 3 anos, não, como você se vê daqui 6 meses, daqui 2 anos e daqui 5 anos. Aí quando ele perguntou para mim, como você se vê daqui 6 meses? A vaga era para estágio, né, eu falei, daqui 6 meses você vai me efetivar. Ele, interessante. Como você se vê daqui 2 anos, 3 anos, não lembro. Eu falei, daqui 2, 3 anos eu vou estar liderando uma equipe aqui dentro. Ele perguntou, como que você se vê daqui 5 anos? Eu falei, eu vou ser seu sócio. E aí eu lembro que ele deu uma risadinha assim pra dentro, assim, e falou, beleza, é isso mesmo. E aí, 2 dias depois eu recebi a ligação falando que eu tinha sido
contratado, e aí eu comecei minha história aqui na empresa como social media. E aí, comecei essa história como social media, né? Aprendendo tudo que tinha para poder aprender, me dedicando bastante, e eu precisava fazer também vendas no orgânico, né? E aí fui lá desembolando, fazendo o Instagram crescer, né? Tendo todo o desenvolvimento das redes sociais e tudo. Só que eu comecei a reparar que a empresa trabalhava com um marketing meio que diferente. Eu falei, caramba, é bem diferente, rola muita grana, estratégia de conversão e tudo mais. E aí, logo quando eu cheguei em novembro de 2016. Em setembro de 2016, eu cheguei em setembro de 2016, e ali em novembro de 2016 a empresa ia colocar no ar um infoproduto. Eu fui assistir aquele negócio, participei da gravação e tudo, das vendas, primeiro dia de vendas e tudo, falei, caramba, que negócio interessante. Eu virei para esse meu chefe e falei, cara, quando você for abrir as inscrições para o próximo produto que for criar, deixa eu participar de forma mais a fundo. Ele falou, não, beleza, bacana. E aí eu tava de olho já num negócio meio que de tráfego pago que rolava dentro da empresa e tudo, e aí o gestor de tráfego foi demitido. Eu falei, se abrir uma vaga, me avisa que eu quero aprender esse negócio de criar anúncio. E aí, abril de 2017, esse antigo gestor de tráfego sai e eu assumo o lugar dele, e eu nunca tinha criado um anúncio na vida. Eu confesso que eu tive muito medo, porque eu estava investindo dinheiro dos outros, era uma responsabilidade muito grande, e foi onde eu comecei a ter, sabe, esse ponto de virada, sabe esse Misha que você conhece hoje, né, com a estratégia certa, com a técnica certa e tudo, ele foi começando a ser forjado aí. E aí eu comecei a rodar tráfego, fui ganhando confiança, tendo 10 mil reais, 15 mil reais por mês, 300 mil reais por mês, 400 mil reais por mês, 500 mil reais por mês, cada vez escalando mais as vendas, e eu comecei a perceber o tanto de grana que aquilo fazia. Eu comecei a perceber como que isso ajudava a empresa a escalar resultado. E aí comecei a ser promovido, tendo aumento de salário e tudo, e o meu objetivo de vida era ganhar 5 mil reais. Se eu ganhasse 5 mil reais, para mim já estava bom, era isso que eu precisava, e para mim, se eu ganhasse 5 mil reais, eu estava rico. E aí, o que aconteceu? Essa empresa, né, que é onde a gente está em frente, vamos andando. Essa empresa, ela deve ter até hoje, né, vários painéis, né, espalhados na empresa, que mostravam o resultado. Aí mostrava quanto que estava vendendo por dia, quanto que vendia pela semana, por semana, quanto que vendia por mês. E eu tinha, né, uma planilha que tinha que detalhar tudo que tinha que fazer e tudo mais. E aí eu comecei a perceber que, tipo, caramba, mano, eu sou uma máquina de fazer dinheiro, mas eu tô fazendo dinheiro pro meu chefe. E aí, beleza. O que foi acontecendo? Eu comecei a ficar mordidinho, sabe, por esse bicho do dinheiro, falando, caramba, mano, eu que tô fazendo essa grana toda, esse investimento é eu que tô colocando, eu que tô criando os anúncios e tudo mais. E como eu já tinha um canal de relacionamento cristão, bora sentar aqui. Como eu já tinha um canal de relacionamento cristão, dois amigos meus que também trabalhavam nessa empresa, um especificamente, o Pedro, que é um dos meus sócios hoje, ele ficava enchendo minha paciência, falando, cara, vamos lançar alguma coisa, vamos criar um produto, isso é muito bom, você já tem um canal, você já tem essa desenvoltura na frente das câmeras, eu acho que qualquer coisa que a gente vender, que botar sua cara, vai dar muito certo. E aí, ele ficou cozinhando na minha cabeça uns 3 meses ali, mais ou menos, falei, cara, quer saber, vamos tentar. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo? Em ali novembro para dezembro ali de 2017, eu saí de férias, e aí eu voltei e os meus resultados não estavam funcionando, não estava dando certo mais, sabe uma maré ruim que você estava passando? Eu falei, caramba, mano, tá dando tudo errado, que loucura, gente, que isso e tudo, os resultados não estão vindo, eu comecei a ser chamado a atenção e tudo, e aí eu fui e pensei o seguinte, falei, cara, quer saber? Vou tentar alguma coisinha com minha própria grana para poder ver se eu que esqueci ou se realmente a empresa que está passando por essa instabilidade e tudo. E eu fui, peguei um produto, botei uma graninha nele, né, botei ali uns 300 reais, e aí com 1.000 reais, com menos de 48 horas ali, eu fiz voltar 1.000 reais, falei, caramba, não foi eu que esqueci, tem alguma coisa realmente de errada com a empresa. E isso casou muito com o Pedro buzinando na minha cabeça, falei, cara, quer saber, vamos criar um produto, porque eu já manjava muito de tráfego e era difícil eu comprar algum treinamento que tinha
a carga de conhecimento que eu já tinha. Então, tipo, o conhecimento que tinha era muito básico e eu já estava num nível muito avançado. Eu percebi, falei, cara, se eu criar um treinamento de tráfego para ajudar a galera a vender na mesma proporção que eu consigo vender aqui, principalmente conseguir ter controle dos resultados mais rápido, eu acho que vai dar certo. E aí, sentamos eu e o Pedro, decidimos. E aí a gente chamou o Luiz, né? Porque o Luiz já tinha um pouco de experiência com o infoproduto, escrevia muito bem e a ideia inicial era trazer ele para poder ser gerente de afiliado. Só que o Luiz era tão bom em organização e tudo, que a gente falou, cara, vamos botar esse cara para dentro como sócio também. E aí juntamos nós três para a gente poder tomar essa decisão de criar o nosso produto. Então, do dia que a gente sentou num restaurante, chama Rancho Fundo, que fica bem ali abaixo ali no Veritis, do dia que a gente tomou essa decisão de realmente criar o nosso primeiro produto, que na época chamava acelerador de anúncios, né? Hoje chama acelerador de perpétuo, do dia que a gente tomou a decisão até a gente fazer a primeira venda foram 20 dias. Então foram 20 dias onde a gente trabalhou igual um louco, igual um maluco, assistindo aula, gravando as aulas, entendendo mais sobre todo o processo que a gente precisava fazer para poder colocar um curso no ar e tudo. E aí, em 20 dias, a gente tomou essa decisão para poder botar o nosso primeiro treinamento no ar, fazer a primeira venda. Só que a gente não tinha grana para poder investir. O que a gente fez? Eu fui na minha esposa, o Pedro foi na esposa dele, a gente pediu emprestado os cartões de crédito para a gente poder fazer esse primeiro investimento. E aí deu mais ou menos R$1.900, entre ferramenta que a gente contratou, tráfego, tudo que a gente precisou, pagar hospedagem de vídeo e tudo mais. Deu R$1.900. A gente juntou esses R$1.900 e a gente investiu esses R$1.900 e na primeira semana de vendas a gente conseguiu fazer R$15.000. Foi 14.900 e pouco, arredondando R$15.000. E aí a gente, caramba, isso foi no dia 9 de maio de 2018. E a gente pensando, caramba, mano, que loucura, eu nunca vi tanto dinheiro na vida. E a partir daquele dia a gente nunca mais foi mais o mesmo. Mas a gente ainda continuava trabalhando nessa empresa que eu tô aqui na frente. A gente continuava trabalhando, só que cada vez mais a gente ficava com aquela cabeça dupla do tipo, cara, se eu fizer tudo isso aqui, esse mesmo processo todos os meses ali, todos os dias, colhendo as vendas, a gente não vai precisar trabalhar aqui mais. Só que o grande problema é que a gente tinha a nossa carteira assinada, a gente tinha cargo de confiança na empresa. Então foi muito difícil esse começo, sabe? Muito difícil até tomar a decisão realmente de largar e ir empreender. Então a gente ficou durante 6 meses vivendo ali aquela vida dupla, trabalhando 8 horas, 8, 10, 12 horas por dia na empresa onde a gente trabalhava antes, dedicando a hora que sobrava, final de semana. Então foi muito difícil. Só que o que aconteceu? A gente pensou que a gente ia conseguir fazer tudo isso que a gente fazia com todo mundo. Então o que a gente começou a fazer? A gente pegou 4 especialistas, uma adestradora, um que falava sobre emprego, um dentista e um que falava de Google. Pegamos esses 4 e falamos, cara, se a gente fizer o mesmo resultado com esses 4, a gente fica rico. E aí eu lembro que a gente arrumou esses 4 clientes, gravamos curso, aquela loucura toda, e a gente intercalou a abertura, né, o começo das vendas em semanas separadas. E a gente foi e falou, cara, vai dar bom, então vamos colocar uma na sequência da outra, porque os 4 vão dar certo, a gente vai ficar rico pro resto da vida e pronto, vamos poder largar nosso emprego. E por incrível que pareça, todos os 4 deram errado. Se a gente juntar os 4 cursos, não deu 3 vendas direito. E um desses cursos especificamente, o dono do treinamento, ele pegou um investidor, então ele juntou com um amigo dele, ele botou R$8.000, o outro amigo dele também botou R$8.000, foram R$16.000 de investimento e a gente fez, sei lá, 2 vendas, sei lá, que deu dele, foi muito pouco, a gente deu um baita de um prejuízo. E naquele momento que eu falei, cara, talvez a gente dê uma sorte, e eu não sei se faz tanto sentido a gente pensar em sair da empresa onde a gente está hoje para poder viver desse negócio. E eu lembro que um dia, né, vindo aqui para a empresa, vindo de carro e tudo, eu sempre gostei de escutar rádio ali no carro. E aí tava rolando uma entrevista desses caras que falam, né, de desenvolvimento pessoal e tudo mais. E nessa entrevista esse cara tava falando sobre a motivação das pessoas não desistirem e tudo mais. E ele virou e falou o seguinte, falou assim, as pessoas sempre desistem no meio do caminho, só que elas precisam ir em busca da resposta do que vai acontecer se elas não desistirem. É isso que elas têm que ir atrás. Eu falei, caramba, era tudo que eu precisava ouvir. E aí eu fui, peguei essa frase e anotei tudo quanto é canto. Anotei na parede, anotei no caderno, no descanso de tela do celular, eu coloquei, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Porque todas as vezes que eu pensava em desistir e falar, cara, isso não é pra mim, eu pensava que, poxa, seria a grande mudança da minha vida financeira, mas deu errado e tudo. E sempre quando eu pensava
pensava em desistir, eu sempre colocava na cabeça, eu quero ver o que acontece se eu não desistir, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. E aí o nosso produto começou, sabe, a dar um resultadozinho, ele foi desenvolvendo, né? A gente começou a fazer ali 10 mil reais no mês, 20 mil reais no mês, 30 mil reais no mês, 40 mil reais no mês, tudo isso pegando a grana, reinvestindo, sempre fazendo esse reinvestimento e tendo muito pé no chão, porque a gente tinha muito aquela sensação de escassez, de tipo, talvez a gente está dando sorte, uma hora ou outra isso pode acabar. Só que a gente, trabalhando para o nosso negócio, vendo essa grana entrando, a gente começou a perceber que a nossa cabeça no nosso antigo emprego, a gente não estava conseguindo focar mais. E por a gente não estar conseguindo focar mais, os nossos resultados começaram a cair, o nosso chefe começou a perceber que a gente não estava com a cabeça mais na empresa, e foi aí que eu precisei, né, tomar uma decisão muito difícil, que é começar a pensar a sair da empresa. E essa decisão não foi uma decisão fácil de ser tomada, porque eu estava no emprego estável, ganhando ali na época, eu acho que R$3.500, se não me engano, R$3.500, e trocar tudo isso por algo incerto, principalmente com o meu histórico de ter tentado muita coisa, nunca ter dado certo, foi muito complicado, mas tudo isso foi muito importante, e hoje eu entendo como foi importante para o meu desenvolvimento, para poder entender que a vida não é uma linearidade, sabe? A gente vai ter altos e baixos, a gente vai pensar em desistir, a gente vai querer continuar, a gente vai querer mudar na rota, mas eu comecei a perceber e ter aquele sentimento, sabe aquele sentimento de tipo, cara, eu acho que eu tô diante de um grande ponto de inflexão que pode mudar de uma vez por todas a minha vida. Eu tô aqui de frente ao Palácio das Artes. Por que eu tô aqui de frente? O que isso tem a ver com a minha vida? Muitos de vocês sabem, mas eu tenho uma relação com o teatro, né? Quando eu tava lá, menorzinho, eu sempre fui muito tímido, muito mineirinho, e os meus pais tinham vergonha, né? Não vergonha, tinham medo de isso atrapalhar minhas relações interpessoais. Eu conseguia arrumar uma namorada, eu conseguia arrumar um bom emprego. Então, como eu sempre fui muito criativo, então meus pais me colocaram no teatro para eu poder meio que, sabe, ter mais desenvoltura. Antigamente, nunca que eu ia estar fazendo isso aqui no meio da rua, com tanto de gente olhando, carro passando, gente parando aqui todo lado. Então, o teatro me ajudou bastante com isso. E aí, eu tenho 3 prêmios de roteiro e direção em peças de teatro, tenho um prêmio Red Bull de improvisação, e coube a vida trazer de volta para o Palácio das Artes para eu poder desenvolver o ponto de virada da minha história. Eu estava trabalhando, né, como vocês sabem, na queima diária, e quando foi chegando ali em meados de agosto, julho, ali bem na viradinha, eu já estava mais com vontade de sair da empresa do que continuar trabalhando. Eu estava com vontade realmente de tocar o meu negócio com os meus sócios e tudo mais, estava tudo dando muito certo, só que eu ainda era CLT e eu tinha uma baita de uma dívida de gratidão com meu chefe que me impedia de forma inconsciente de sair de lá. Só que eu fiquei sabendo que ia ter um evento da Hotmart que chama, né, até hoje chama Fire, e era o Fire 2018, e ele acontecia no Palácio das Artes. Só que o ingresso era muito caro, eu não tinha grana para poder pagar o ingresso era mais de R$1.000 e eu não tinha nem cartão de crédito ainda para poder passar. Tá certo que a nossa empresa ainda estava começando a ter, né, os nossos ganhos, mas não dava para poder tirar R$1.000 para poder pagar o ingresso. E aí eu vi no Instagram de um grande amigo nosso, né, que foi um dos nossos mentores, o Rodrigo Volpone, que ele, na Web Mentoring, ele ia sortear o ingresso pro Fire. Que eu falei, caramba, mano, é a chance de talvez eu conseguir ganhar esse ingresso. E aí, esse concurso, né, esse sorteio que ele ia fazer por ingresso, a pessoa tinha que contar para ele a história e tanto os funcionários da empresa quanto ele iam escolher uma pessoa para poder ganhar o ingresso. Eu falei, caramba, é agora que vai dar. E eu já tinha pedido antes o meu chefe para poder ir no evento e tudo mais, e ele não estava deixando a gente ir, porque o evento, se eu não me engano, era de 3 dias, eu ia ter que ficar 3 dias fora da empresa, e meus resultados, como eu já estava mais com a cabeça dentro da minha empresa do que onde eu trabalhava antes, meus resultados já não estavam tão bons quanto eram antes, então eu já estava criando meio aquele mal-estar, sabe? E aí, eu pensando sobre como que eu vou fazer para ganhar esse ingresso, eu resolvi participar desse sorteio, e aí eu sentei, eu lembro que um dia eu sentei na cama, fiz uma oração para Deus e falei assim, Deus, se for para eu poder seguir nesse caminho e ser empreendedor, porque eu estava
muito com medo. Eu custei arrumar um emprego fixo, custei arrumar, sabe, uma estabilidade, estava ganhando um bom salário, né? Sabe, a gente sempre quer ganhar mais do que a gente tá recebendo, mas eu ganhava um bom salário, estava com estabilidade ali na empresa. Então, sentar e conversar com a minha esposa que eu estava com esse desejo de sair da empresa, de sair daquilo que era estável para poder seguir uma carreira como empreendedor, foi uma conversa muito difícil. Então eu sentei e falei com Deus, falei o seguinte, ó, Deus, se eu ganhar esse ingresso, vai ser o sinal que eu preciso largar tudo e viver a minha vida de empreendedor. E o que vocês acham que aconteceu? Isso aí eu só vou contar no próximo capítulo. Então fique comigo para poder assistir o segundo episódio, onde eu vou contar o desfecho de toda essa trama e será que eu ganhei esse ingresso ou não? O que será que aconteceu na minha vida nesse meio tempo? Então fica comigo no próximo episódio que eu vou continuar contando para vocês o que aconteceu.